Fala pessoal, eu sou a Micaele Rodrigues e sejam bem-vindos ao Pano Invisível. Bem, hoje nós vamos falar sobre Maus, que é uma HQ sensacional e extremamente necessária para quem quer conhecer um pouco mais sobre o nazismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre livros, filmes, cultura pop em geral, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e bora lá! Então, pessoal, Maus foi escrito por Art Spiegelman e conta a história do pai dele, né, que é o Władek Spiegelman, e ele era um judeu polonês que sobreviveu a todos os horrores do Holocausto, essas coisas que nós todos já conhecemos. Maus, ele foi publicado a última versão dele, né, a versão completa, em 1991, e a gente vê a história dele, sabe? Que a história dos dois, do Art e do Władek, ela meio que se mescla, sabe? Porque na história, na HQ, a gente vê o Władek conversando com o Art, contando tudo pra ele, dando entrevista. E ele fala, sabe, do início da guerra, de como eles fugiram, de como eles tentaram burlar tudo que os nazistas estavam fazendo desde o início, até o momento que eles foram capturados, pessoas da família. Ele relata morte de pessoas, tipo, ele fala que teve um momento que ele teve que se separar de algumas pessoas da família, de alguns amigos, e nunca mais eles se viram. E você vê que é uma leitura bem pesada, sabe? Bem realista. Apesar dela ser uma leitura que usa animais como alegoria, ela é uma leitura pesada. Ele não é uma leitura, não é uma fábula, não é uma coisa assim para criança, não é uma coisa delicada. É uma coisa assim bem visceral mesmo, sabe? Que eu indico que quem é uma pessoa sensível, que chora por qualquer coisa, não leia, porque é bem pesado mesmo. E essa questão dos animais foi porque o governo nazista, né, eles se referiam aos judeus como uma praga de ratos. Aí o que o Art fez? O Art, ele teve a ideia de colocar cada nação, cada nação como uma espécie de animal diferente. Os alemães eram os gatos, os judeus ratos, os poloneses os porcos e os americanos são os cães. E o que a gente vê nessa alegoria, né? A gente vê a desumanização, porque era isso que os nazistas faziam com os judeus, sabe? Eles tratavam os judeus como se eles não fossem seres humanos, sabe? Como se eles fossem uma praga que queriam destruir a Alemanha. Era essa a mensagem que eles passavam pro resto da nação. E a gente vê, sabe, que a família dos Spiegelman, eles passaram por uma grande provação naquela época. Tipo assim, se separavam, sabe? Eles contam, sabe, em detalhes como algumas pessoas se separaram, como algumas pessoas morreram. E morreram muitas pessoas, morreram naquela época, muitos idosos, muitas crianças também. E a gente vê que em Maus, esses detalhes, eles são contados assim, de uma forma bem visceral, sabe? De uma forma que você para e pensa assim, gente, como que as pessoas têm capacidade de fazer uma coisa dessa? E é uma leitura boa, eu gostei muito da leitura, porém é pesada, e é uma leitura muito boa para você usar com estudantes do ensino médio, sabe? Quando você estiver ensinando sobre nazismo, essas coisas assim, indica essa leitura para eles, que apesar de ser um livro grande, ele é bom de ler.
e você tem uma visão melhor sobre o nazismo, sobre tudo isso. E o que eu gosto em Maus é porque a questão, assim, ele é contado de uma forma que você vê, né, que o sofrimento tal dos o sofrimento imposto pelos nazistas aos judeus, a outras pessoas também, como negros, gays e ciganos, mas você vê também a, a natureza humana, sabe? Que tinham, judeus que se ofereciam para trabalhar para os nazistas, para entregar, tipo, entregar amigos, entregar família, em troca de salvar as suas próprias vidas. E a gente via que muitas dessas pessoas que se aliavam aos nazistas para salvar as suas próprias vidas, achando que iam ser salvos, eles acabavam morrendo de formas, assim, muito cruéis, sabe? E era bem tenso mesmo. O próprio Vadar, ele não entregou, tipo, não entregou nenhum amigo, nem família, mas ele era uma pessoa muito difícil de lidar depois da guerra, sabe? Tanto pelos traumas trauma dele, né, tudo que ele passou na guerra, e também por alguns preconceitos que ele tinha. Porque tem uma cena de um conflito entre ele, o Vadar, o Archie, e a Angelique, que é a nora dele, que é casada com Archie. Que eles têm esse conflito porque o Vadar, ele se mostra preconceituoso com o homem negro. E tem até a fala da nora dele, que ela fala que por que ele é preconceituoso, sendo que ele passou, tipo, tudo que ele passou com os nazistas, ele não aprendeu, e como é que eu posso explicar? Ele tá espalhando preconceito. E é aquela coisa, sabe? Tipo, a natureza humana, que por mais que você sofra, por mais que você sofreu, por mais que você passou por situações ruins, em algum momento você vai ter algum tipo de preconceito, em algum momento você vai ter vai julgar a pessoa ou pela aparência, ou pelo forma ou de onde a pessoa veio. E nessa parte eu percebi que a gente tem que se policiar bastante, sabe? Porque isso é da natureza humana, a gente tem que se policiar para tratar as pessoas com mais respeito, para tratar as pessoas como semelhantes. E é bem difícil, sabe, para algumas pessoas fazer isso, mas é necessário, sabe? É necessário você se desconstruir e respeitar mais as pessoas. E também tem uma questão em Maus que pessoas, tipo, para algumas pessoas, próprios judeus, que como eu disse, né, que para se salvar entregavam pessoas da família e tal. E tinham também pessoas que, no caso, não eram judeus, que estavam fora do radar, né, dos alemães, e mesmo assim tentavam ajudar algumas pessoas, né, que eram judeus, e ajudavam mediante pagamento, né? Tipo assim, ajudavam, mas recebiam alguma coisa em troca. Que aí, mesmo tipo, recebendo, conseguiam ajudar. E o pior é que eram pessoas da família que mesmo recebendo, não ajudavam, sabe? E por isso que eu considero Maus como um estudo da natureza humana. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente. Comente o que você achou de Maus, se você já leu, se você pretende ler. Siga nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!